Bom dia, vamos iniciar aí nossas reflexões matinais e vamos ver aqui o que a Cláudia traz hoje para a gente. Walter, hoje eu queria falar sobre inflamação, né? Que é engraçado, é uma coisa que eu consigo detectar em mim. Eu sempre falo, eu acho que está inflamado alguma coisa, mas na verdade eu não sei o que é a inflamação. Eu queria saber o que é a inflamação e como que a homeopatia trata essa inflamação. Sim, é bem importante esse tema para a gente conhecer um pouco como reage o nosso organismo, né? Bom dia aqui a Tuti, que está acompanhando a gente aqui no Instagram, né? Bom dia a todo o pessoal que está entrando e está acompanhando também aí no Facebook, né? A inflamação na patologia geral é o ponto central, né, para a gente ter os processos de defesa que ocorrem no organismo. Então, ela é uma reação primária do corpo, né, que reage sempre contra as coisas estranhas, né? E essa reação, inicialmente, né, é um processo inflamatório. Então, a inflamação na verdade, é uma síndrome, porque ela tem alguns sintomas cardinais que a gente fala, né? Alguns pontos que sempre aparecem, né? Que é a dor, sensação de dor, o edema, o entumecimento local, o inchaço, né? E o calor, que dá uma aparência de ruborização. O sangue vai para aquela região. Então, sempre que a gente tem dor, calor, rubor, né? Que é esse vermelhidão, a gente tem ali um indicativo de um processo inflamatório. Então, isso é muito confundido hoje com infecção. Eu estou com uma infecção. Porque muitas vezes, quando a gente tem um micro-organismo que consegue romper as defesas do organismo, o primeiro ponto para isolar esse micro-organismo é uma inflamação. Então, por exemplo, tem órgãos especializados em inflamar no nosso corpo, que são os tecidos linfóides. Vou dar o mais comum deles, a amígdala. Então, a função da amígdala é proteger logo aqui a entrada da boca, né? Ela participa de um anel, que a gente chama anel de Waldeyer, que são tecidos linfóides que tem atrás da língua, as amígdalas que estão nos pilares ali laterais do véu do palatino, atrás, lá na faringe, em cima. Então, toda essa região tem esse tecido que é feito para inflamar. Por isso que, para a criança que tem uma defesa forte, né, e que está iniciando o seu processo de defesa, isso aí funciona super forte. A criança vive tendo problema de ouvido, nariz, garganta. É tipo uma proteção para que aquilo pare logo aqui na entrada e não desça para o organismo que está se desenvolvendo. Então, a inflamação em si é um mecanismo de defesa, né? É que do foco inflamatório, né? Então, onde tem esses fenômenos que a gente estava falando, tem também a chegada das células de defesa, que estão no sangue. Então, tem aquele aumento de sangue no local, que fica vermelhinho. O que é inchadinho? O sangue ali fica a velocidade mais lenta. Então, essas células elas podem ir combater o processo que está ali, que pode ser desde o estrep que entrou na pele, uma bactéria, o excesso de calor do sol, né? Quem já teve uma queimadura solar sabe que a gente fica vermelho, dolorido, sensação de inchaço na pele. Então, é uma inflamação muito extensa da pele. E o fenômeno inflamatório a gente pode ter em qualquer lugar do corpo. Lembra que o corpo reage contra, né? Então, todo lugar que tem esse tecido de defesa, ele pode se manifestar para defender de alguma coisa com a inflamação, tá? E a inflamação tem graus. Isso é muito importante, porque as doenças apresentam uma maior ou menor gravidade sintomática, né? São com menos sintomas ou com mais sintomas, mais floridas, dependendo do grau
de intensidade inflamatória, que foi estudada por um médico chamado Ricker. Então, existem os graus de Ricker, que são graus da inflamação, até o esgotamento, que é muito o que a gente está vendo agora no coronavírus. Ele mexe com a parte circulatória e que em algum momento ele leva a reação no último grau da escala Richter. Então dá o que se chama de vasodilatação paralítica. A circulação, microcirculação fica comprometida e agrava muito o quadro de doença, né? Então, por que é importante a inflamação? Porque é como se ali aquelas células que foram comer, por exemplo, aquela bactéria lá na garganta, né? Ela tá lá um estreptococo na garganta e a amígdala inflama e as células de defesa vão lá destruir. Quando elas destroem, forma o foco inflamatório. Então, daí tem um lugar que pode formar pus, né? Que é a característica da inflamação quando ela está hiperégica, uma força grande, é que ela forma pus. E esse pus, dali desse foco, liberam substâncias no nosso corpo que agem à distância. Então, por exemplo, eu posso ter, logo que eu já estou tendo a inflamação na garganta, está liberando essa substância, meu centro da febre já está provocando calafrio e aumento da temperatura, à distância, lá no cérebro. E, por exemplo, se eu tiver problema articular, sensibilidade articular, eu posso começar a sentir, além dos calafrios, umas dores articulares, só por causa da amígdala. Então, eu posso ter sintomas à distância, de acordo com a minha sensibilidade. É o que a gente chama de órgão de choque. Então, tem um foco inflamatório e depois tem os órgãos de choque onde manifestam os sintomas. Por isso que a gente pode sentir sintoma no corpo inteiro, né? Quem fica doente, adoece por inteiro, né? Eu não adoeci só na amígdala. Eu sinto mal-estar pelo meu corpo todo, né? E eu falo, quem já quebrou o dedinho do pé, sabe que importância tem o dedinho do pé e que ele é ligado no todo. Porque a gente não consegue andar, não consegue respirar, e é o dedinho lá embaixo que está quebrado, né? Então, por quê? Porque aquela inflamação lá da fratura libera essas substâncias, tem o fenômeno inflamatório, e a distância no corpo inteiro há uma manifestação. É como se o corpo entrasse em alerta em conjunto. Então, a inflamação é muito importante. E o homeopata nunca vai cortando a inflamação. A gente primeiro pesquisa se há um foco e quais os fenômenos de hipersensibilidade que estão acontecendo. Por conta disso que a gente chega nos sintomas específicos para aquele caso de inflamação. Senão eu vou logo tomando um anti-inflamatório, um antitérmico, e vou cortando o processo e não deixo o meu corpo reagir, não deixo ele contar para mim o que está acontecendo e acabo ignorando tanto o foco quanto a hipersensibilidade. E depois a gente escuta casos assim, que a pessoa tinha, por exemplo, uma infecção urinária que não dava sintoma nenhum. E um dia um médico foi fazer o exame e encontrou uma bactéria lá na bexiga, de tanto antibiótico que a pessoa tomou. O corpo dela não reage mais e não dá os sintomas, e a gente não fica mais sabendo, e tem o foco inflamatório, e daí ela começa a ter um monte de coisas esquisitas pelo corpo, né? Que são os fenômenos de hipersensibilidade, que já depende aí de anticorpos, de fenômenos alérgicos, que é muito mais complexo, né? Mas que são dependentes desse foco inflamatório inicial, né? Então é muito importante, porque isso num grau extremo da doença, né, se conecta com os mecanismos de defesa contra a inflamação, que é o famoso mecanismo do estresse.
E hoje todo mundo fala, eu estou com estresse. O que é o estresse? É uma reação aguda a um problema persistente. Então, isso põe o corpo num tipo de reação chamada estresse. E qual que é a importância dessa relação, dessa reação? É que ela mobiliza o nosso corticoide interno, que é um hormônio potentíssimo que modula a inflamação. Então, ela permite, por exemplo, que eu sofra um acidente e, num primeiro momento, eu nem sinta que eu fraturei a costela e eu ajudo as pessoas, eu fujo lá do acidente e tal. E depois eu vou perceber que eu estava com uma fratura. Então, como é que eu não percebia que eu estava com a fratura? Porque o corticoide estava agindo, permitindo, junto a todo o mecanismo, primeiro a liberação de adrenalina, tem todo um jogo hormonal até desencadear os fenômenos do estresse. Só que o que esse estresse vai fazer? Se ele ficar crônico, ele pode levar a um esgotamento desses mecanismos. Ou, como muitas vezes acontece agora, o pessoal dá corticoide para tudo. Enche os pacientes de hormônio, bloqueia o processo inflamatório, então ocasiona aquele fenômeno que eu estava falando no início. Você fica com foco sem saber que tem foco, e a hipersensibilidade também não é desativada. Então, a todo momento que cair essa barreira do anti-inflamatório hormonal, que é o corticoide, né, eu começo a ter sintoma, e às vezes coisas piores. Então, a pessoa fica apavorada e fica dependente. Fora que o corticoide pode dar uma doença do corticoide, que é o Cushing, que é uma síndrome de quem usa muito corticoide. Então, hoje, a gente tem esses instrumentos, mas eles têm que ser muito bem utilizados, né? Então, até um dos medicamentos que está sendo usado na COVID, para o tratamento da COVID, é o corticoide, né? Porque em algum momento pode ser interessante um bloqueio, se a pessoa perdeu a condição natural dela de reação. Mas depois, esse bloqueio é péssimo, porque ele não deixa ela reagir e restituir a saúde, que são fenômenos reparadores que vêm depois da inflamação. Essa inflamação, quer ver, só para a gente citar aqui, né, porque ninguém vai fazer curso de medicina em 5 minutos, né? Mas aqui tem uma observação também um médico clássico da medicina, que é o Lewandowski, que ele fala que toda vez que a reação do organismo destrói o antígeno, a reação inflamatória é intensa ou específica. E toda vez que o antígeno está livre nos tecidos, a reação é inespecífica ou mesmo inexistente. O que significa esse palavreado todo? Que para o nosso corpo entender que ele está sob uma infecção, ele tem que reagir contra. Se ele não reagir contra, ele ignora e aquilo é eliminado. Por isso que é importante o distanciamento social. Porque se eu tenho uma pequena quantidade de vírus, o meu corpo tem como combater e aquela epidemia vai ser eliminada, eu vou ignorar. Agora, se eu faço muito contato e o meu sistema entra em contato com o vírus e tem que combater o vírus, eu desenvolvo a doença. Então, a higiene é muito importante, a força do organismo, que é essa reação. E a gente pode ter diversos, por exemplo, se entrar um estresse no corpo, eu posso formar um granuloma, que são células que isolam no tecido. Isso pode virar um abscesso, todo mundo já viu isso, furúnculos, ou quando entra alguma coisa no corpo. E existem fenômenos, também dependentes da inflamação, né, que são reações do tecido, que vai desde o simples inchaço até a mucoidose, uma necrose fibrinoide, uma fibrose, uma elastose. Então, às vezes a gente escuta essas palavras, formei uma fibrose. Formei um edema. Quando tem isso, é porque tem fenômeno inflamatório, que a gente chama de alérgico hiperérgico, porque já entrou os mecanismos alérgicos,
de uma força muito grande. Então aqui, bom dia aqui para Marlene, para Cláudia, né, que estão nos acompanhando também. E esse tema é muito importante, viu, Cláudia, da inflamação, né? Porque ela, por exemplo, ativa o mecanismo da febre, né? E muita gente tem medo da febre. E a febre é só um alerta. Vê que o importante mesmo é o foco inflamatório. Walter, só uma coisa que eu queria saber. Quando a gente tem essa área inflamada, é ruim você ficar tocando, querendo massagear? Normalmente não se massageia porque sente dor. Então a gente tem um mecanismo que, por quê? Para que a inflamação faz a dor e o inchaço? Para que a gente não tenha função, aquela função fique dormindo. Então, por exemplo, quem já machucou a mão ou um dedo, às vezes aquele dedo fica tão inchado e tão dolorido, tá vermelho que eu não posso nem mexer. Então eu poupo aquele local. Conforme corrige a inflamação, fecha a ferida, cicatriza, desincha, some a vermelhidão, some a dor, eu não sei nem mais localizar onde foi que machucou. Que restitui, muitas vezes, totalmente ao que era antes. Mas muitas vezes não restitui totalmente. Por quê? Por exemplo, resta uma cicatriz. E muitas vezes, além da cicatriz, resta uma perda de função. Por isso que é importante que a inflamação tem graus, e a gente tem que acompanhar isso como médico, porque às vezes uma simples inflamação passa sozinha, cura com restituição total de tudo, às vezes deixa uma marca e às vezes prejudica a função. Ou às vezes até destrói um órgão. Eu posso ter uma inflamação no olho e perder meu olho, né? Eu posso ter uma inflamação em qualquer lugar do corpo e perder a função daquele local ou daquele órgão, né? Tem uma pergunta aqui, ó, por exemplo, dor no corpo ou braço. Então, uma massagem não adianta. Não, daí depende. Depende. Se é uma doença crônica, dependente da inflamação alérgica e hiperérgica, por exemplo, eu estou com uma bursite, né? Eu estou com alguma doença que atinge os músculos, eu nem vou conseguir, de tanta dor que eu vou sentir. Então, primeiro eu tenho que tratar a inflamação, e depois, para ter a recuperação da função e voltar a ter o meu corpo funcionando de forma harmônica, muitas vezes eu vou precisar de uma massagem, né? Se é uma coisa mais simples, que não desencadeou esses mecanismos, uma simples massagem pode ajudar. Por exemplo, se eu jogo uma partida de esporte e fico com aquela sensação de dolorimento muscular, que é pelo ácido lático, né, que desencadeia um pequeno sintoma inflamatório, mas que não é muito forte e mais localizado, se eu faço uma massagem, ajuda a drenar e é bom, alivia. Então a massagem também tem que ser bem colocada, né? Aqui a Mariana Canoas, minha querida sobrinha, entrou. Beijão. Já estou virando internacional, direto de Teófilo Otoni. A Déia também entrou, né? Então, estou falando aqui da inflamação, que é muito importante, porque num pensamento mais simplista, as pessoas logo vão cortando a inflamação com os anti-inflamatórios, antitérmicos. Então, não é interessante que nós cortemos de imediato a inflamação. O médico tem que avaliar o que tipo de inflamação, o que está acontecendo ali. Ou a própria pessoa sentir no seu corpo, porque a gente percebe quando é algo mais localizado e quando é algo que está atingindo de forma sistêmica. Quando é apropriado uma massagem, por exemplo, ou não fazer nada, e quando é apropriado tomar medicamento, né? Então é só saber que é um mecanismo de defesa
que é o mecanismo primário das reações do corpo. Então, tem uma importância primordial, né? Na patologia, vamos dizer assim, é um capítulo inicial da patologia, que a gente aprende como médico, porque tudo simplesmente é inflamação, né? Desde da hora que eu vou, tudo que é estranho entra no meu corpo promove uma reação desse tipo, desde a alimentação, né, até assistir televisão, até sofrer um acidente, né? Então, o que importa aí é a gente saber o grau, né? Porque eu posso comer, ter uma reação que eu nem percebo e digerir tudo direitinho, ou eu posso comer e ter uma dor no estômago, e é uma gastrite, que é uma inflamação da parede do estômago. Então, quando dá o alerta do sintoma, é onde a gente tem que recorrer aí à ajuda dos médicos e, na visão da homeopatia, como é importante a gente localizar, então, ter os diversos diagnósticos que a gente faz, né? Diagnóstico clínico patológico, diagnóstico medicamentoso e o diagnóstico homeopático, que a gente fala, que é o diagnóstico de que fase que a pessoa está, para poder tratar corretamente. Tá? Não sei se eu consegui abranger com a minha resposta. Nossa, pegou tudo. Até acho que a gente até se estendeu bastante, assim, mas foi bom, clareou bastante coisa. Obrigada. De nada, então eu vou agradecer aqui todo mundo. Ainda tem pessoal entrando aqui. Então, aqui que eu não entendi o nome, Patabidoula. Olá. Vamos deixando então por aqui. Aí, eu colocar aqui que a homeopatia é tudo de bom. Graças a Deus, o Hahnemann que fala isso, que o Padre Eterno pôs os problemas, mas ele não ia ser tão ruim com a gente de não pôr as soluções. Então, ele deu para o ser humano um instrumento, que é a consciência, para a gente poder encontrar aonde estão esses segredos, né? E é mais ou menos assim que a homeopatia se constituiu, olhando a natureza. Então, é tudo de bom mesmo. Um beijo a todos e até amanhã. Tá certo. Obrigada, Walter. Até amanhã. De nada, até amanhã.